Quero estar cumprimentando a todos os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. E quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. Muito simples, digite lá no canal do YouTube paulo.delanhese, ou quando você receber o nosso vídeo, o nosso link, ao abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Você vai lá, se inscreva, toque o sininho, faça o seu comentário. O nosso canal do YouTube já está chegando a 600 vídeos. Temos vídeos na área da família, vídeos apologéticos, resumo da escola bíblica, louvores e mensagens edificantes. O título da nossa aula de hoje é O Lugar Santíssimo. Antes de adentrarmos a aula, eu quero deixar alguns versículos de parâmetro para o nosso conhecimento. Primeiro, Êxodo 26, 31, 37, descrevendo o lugar santíssimo. Hebreus 9, 6, 7, o serviço dos sacerdotes. Levítico 16, 12, o aviso de Deus para o sacerdote. E Hebreus 9, 24, 28, Jesus, o sumo sacerdote eterno. Marcos 15, 37, 38, o caminho foi aberto para o Santíssimo. E Mateus 27, 51, o caminho foi aberto para a comunhão com Deus. Porque Jesus, morrendo na cruz do Calvário, ele deu acesso a mim e a você diretamente ao trono do Senhor. O nosso textual está baseado em Hebreus 9, 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Verdade prática: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado, e hoje temos a liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está baseado em Êxodo 26, versículo 31 ao 35, Hebreus 9, 1 ao 5 e Mateus 27, 51. Diz-nos assim a palavra de Deus: depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e o porá sobre os 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, e seus cochetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes, e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos será separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás a banda do norte. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, dos quais coisas não falaremos agora particularmente. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então Deus, na sua glória, agora, com a morte vicária de Cristo, o véu do templo se rasga. E isso significa que você, temos agora livre acesso à
presença de Deus. Hoje não precisamos mais de intercessão de um sacerdote, de um padre ou até mesmo de um pastor, né? Nós podemos ir diretamente a Deus e orar e falar com Deus. Não é que não necessitamos da oração de um do outro. Sim, isso necessitamos, mas não precisa que ninguém nos apresente diante de Deus como a única pessoa que pode falar diante de Deus, como era na antiga aliança através do sacerdote. Com o véu do templo rasgado, com a morte de Cristo, nós entramos à presença de Deus. Então não precisamos mais de sacerdote, não precisamos de promessa, não precisamos de vela, não precisamos de santos, não precisamos de nenhum tipo de imagem, não precisamos de Maria. Aliás, ela nem pode interceder por ninguém porque está morta, e quem está morto não intercede por ninguém, mas Jesus Cristo é a nossa única salvação. Introdução: o lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nessa lição, estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo. O propósito desse véu é a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição que edificará a nossa vida, porque vai nos dar o verdadeiro sentido do acesso a Deus. Tópico 1. O véu do lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fio de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, no qual estava a Arca da Aliança, Êxodo 26:33, do lugar santo. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote, e somente uma vez ao ano, no dia da expiação. O israelita comum não podia entrar neste lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum, ou seja, não tínhamos acesso à presença de Deus. Precisávamos do sumo sacerdote, algo que acabou com a morte de Jesus, porque essa separação nos afastava de Deus. Não porque Deus não queria se aproximar conosco, ao contrário, Deus sempre quis se aproximar do homem. Deus, ele queria até mesmo falar com o homem antes do tabernáculo, antes de ser construído o local de adoração. Deus chegou a descer no Monte Sinai, o monte fumegou e Deus bradou, mas o povo amedrontado disse a Moisés: não fale mais o Senhor conosco, mas fale você com o Senhor, e você nos transmite aquilo que o Senhor fala. Porque o homem pecador, diante de um Deus santo, não tinha condições de ouvir a voz de Deus. Porque se tem uma coisa que separa o homem de Deus, é o pecado. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz: o que faz separação do homem e Deus é os seus pecados. Isso Deus não tolera, tá? Deus não aceita o pecado e, em hipótese alguma, Deus permite o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. É isso que precisa ficar entendido nesta aula de hoje. A narrativa bíblica revela o significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio de seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. A ministração de Cristo foi em favor de todo mundo, e não apenas por uma parcela especial ou étnica da humanidade. Hebreus 9, 11, 14, João 3, 16. O amor de Deus é um amor imenso e completo por toda a humanidade. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus não olha para o tipo de pecador, seja ele drogado, seja ele alcoólatra, seja ele criminoso, seja ele homossexual, seja uma lésbica, seja uma prostituta. Deus ama a todos incondicionalmente, mas só recebe este amor quem aceita Jesus como seu Senhor. Essa historinha de dizer que todo mundo é filho de Deus é mentira. Não é todo mundo filho de Deus. Só é filho de Deus quem reconhece os seus pecados e quem aceita Jesus. Quem vive em rebelião, quem vive no pecado, no crime, nas drogas, no álcool, não é filho de Deus. A Bíblia diz que é criatura, foi criado por Deus. Para se tornar filho, tem que se arrepender da sua maneira de viver. O véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Êxodo 26:31. Deus ordenara que se bordasse no véu à mão as figuras de querubim. Uma pergunta relevante cabe aqui: qual a razão desses querubins serem bordados no véu? Quero responder a pergunta, embora a lição dará com mais detalhes. Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Osias, Isaías viu a glória de Deus. E diante da glória de Deus, os querubins, que continham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voava diante do trono de Deus, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os querubins representam a glória de Deus, representa a presença de Deus, e por isso eles estavam na arca, por isso eles estavam no lugar santíssimo, porque era o local que Deus habitava, e aonde Deus habita, os querubins lá estavam. Mas além desses querubins, que é aquele da glória de Deus, a Bíblia também registra a história da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso, que desejava ser igual a Deus, mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. Ezequiel 28:14 e Isaías capítulo 14, versículo 1 a seguir. Quem é este querubim? A Bíblia o chama de diabo, a Bíblia o chama de Satanás, a Bíblia o chama de enganador, a Bíblia o chama de pai da mentira. Este querubim foi o que se rebelou contra Deus. Este querubim, juntamente com uma terça parte de anjos, se rebelaram contra Deus e foram sentenciados ao inferno, foram lançados do céu para a terra. E a Bíblia diz que o inferno, o lago de fogo, não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas o homem e a mulher, pela sua rebelião, pelo seu pecado, por não obedecerem a Deus, também serão lançados no inferno, também serão lançados no lago de fogo, e serão atormentados dia e noite, juntamente com o diabo. Quem não reconhece o sacrifício de Cristo, quem não deixa a vida errada de mentira, de prostituição, de homossexualismo, de droga, de álcool, de idolatria, de feitiçaria, não irá para o céu, irá para o inferno. E quem diz isso? Pastor Paulo? Não. A Bíblia, a palavra de Deus, seja na Bíblia católica, seja na Bíblia evangélica, ela diz que quem não obedece a Deus irá para o inferno. Então a escolha é sua, tá? Porque Deus não lança ninguém ao inferno, tá? Deus ama o mundo, mas é você que decide se quer ou não
o amor de Deus para a sua vida. O nome desse querubim, como já dissemos, é Satanás, o anjo que se rebelou contra Deus e também levou com ele uma terça parte dos anjos, como dissemos. E as figuras de querubim bordado no véu lembra o homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, como falamos, de Isaías 6, refletindo a santidade do Altíssimo. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório com as asas voltadas para a Arca da Aliança, com o objetivo de protegê-la. Êxodo 25, 18. O véu e o trançado de seus fios. Para nós o tabernáculo, seus móveis sagrados, tipificam o Senhor Jesus. Logo podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu, que demarcava o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter santo e pleno de nosso Senhor. Assim, a cor azul aponta para a sua divindade, a púrpura para a sua realeza, a branca para a sua santidade e o carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. Ainda o escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do véu, juntamente com seus fios trançados, que representa na carne de Cristo a união da natureza humana e divina de nosso Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Subsídio didático pedagógico. Você pode fazer a seguinte pergunta: qual a diferença entre o lugar santo e o lugar santíssimo? Com essa pergunta, a ideia é ligar o tema da lição anterior ao tema presente, a fim de que a exposição dessa lição faça uma diferença clara entre os dois lugares do tabernáculo. Então, qual a diferença? O santo era o local reservado a todos os sacerdotes, o lugar do sacrifício. Já o santíssimo era o lugar que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos seus próprios pecados e pelo pecado da nação. Era o lugar da presença de Deus. O propósito do véu, tópico 2. O véu era um símbolo de presença de Deus no lugar santíssimo. Ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. Êxodo 33, 20. Mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado, quando eles entravam no santo. Ele via o véu que separava o santíssimo. Em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo, que encobria a presença divina em seu corpo. 1 Timóteo 6,16, João 1, 18, 14, 9, Colossenses 1, 15, 16, nos dá mais detalhe desse mistério. O véu, o impeditivo acesso à presença de Deus. Levítico 16, 2, Hebreus 9, 8. A separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados, o lugar santo e o lugar santíssimo, demarcava também os lugares de atuação do sacerdote. No lugar santo era permitida a entrada dos sacerdotes comuns, no santíssimo do sumo sacerdote, como falamos. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por méritos pessoais e nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. Levítico 16, 15. A única função dele era expiar o próprio pecado e o do povo, como falamos. Ele fazia expiação pelos seus pecados e pelo pecado do povo uma vez no ano, no dia da expiação. Por isso toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era rigorosa, ou seja, ele tinha que viver uma vida santificada diante de Deus, juntamente com a sua casa. Hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para chegarmos à presença de Deus. Efésios 2, 8, 9, Hebreus 10, 19 e 20. Graças ao nosso amado Senhor, já não há mais separação nem muro entre nós e Deus, pois Cristo
é o perfeito mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Cristo é o que intercede pela igreja, pela sua noiva, por aquela que foi comprada, tá? Ninguém intercede pela igreja, tá? Esquece essa história mentirosa do diabo, que Maria, que Pedro, que João, que Tiago, ou que santo, ou que promessa não sei o que, vai te apresentar diante de Deus, que alguém vai interceder. O único que intercede diante de Deus se chama Jesus. É a idolatria, a mariolatria, a mentira das imagens é a maior mentira do diabo para afastar o homem da presença de Deus. E isso não é o pastor Paulo que fala, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quem pratica idolatria, quem presta culto a Maria, quem venera Maria, quem venera santo, Pedro, Tiago, João, está condenado ao inferno. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Subsídio teológico. A revelação das Escrituras Sagradas mostra para nós que a salvação pela graça hoje é uma doutrina clara e límpida, pois no Novo Testamento a graça como dom imerecido, mediante o qual as pessoas são salvas, aparece primeiramente nos escritos de Paulo. É um conceito central que expressa mais claramente seu modo de entender o evento da salvação, demonstrando livre graça imerecida. O elemento da liberdade é essencial. Paulo enfatiza a ação de Deus e não a sua natureza. Ele não fala do Deus gracioso, fala da graça concretizada na cruz de Cristo. Em Efésios 1,7, Paulo afirma: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, pois pela graça sois salvos. Efésios 2, 5, 8. Eu disse domingo passado, quando eu ministrei na igreja, que o maior presente de Deus para a humanidade foi a morte de Cristo na cruz. O maior presente que Deus deu foi dar o seu único filho para morrer pelo pecador. Infelizmente muitos não reconhecem isso, porque se reconhecesse, não vivia uma vida de mentira, não vivia uma vida de pecado, não vivia uma vida de prostituição, não vivia uma vida no crime, nas drogas, no álcool, não vivia uma vida longe de Deus. Se as pessoas reconhecessem o sacrifício de Jesus, eles estariam ao pé da cruz, a uma igreja adorando e louvando o nome do Senhor. Tópico 3. Como era o lugar santíssimo? O lugar santíssimo tinha o formato quadrangular. O lugar santíssimo é conhecido também como Santo do Santo. Um lugar quadrangular na forma de um cubo, que media 10 côvados de altura e 10 de largura e 10 de comprimento. É importante destacar aqui que as medidas do lugar santíssimo no sistema decimal possuem números diferenciados, uma vez que pesos, medidas e valores hebraicos são obscuros e o resultado sempre produz alguns acordo com a Bíblia de estudo pentecostal. Um côvado equivalia à medida de 2 palmos ou o tamanho de nosso antebraço, o equivalente, portanto, a 45 centímetros. Era menor que o lugar santo. O lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Então nós temos aqui algumas medidas aproximadamente que se aproximam do que é o tamanho daquele local. Mas esses detalhes de medida, de peso, para nós pouco importa, tá? O que importa para nós é que esse lugar santíssimo era o lugar da presença de Deus. E hoje este lugar é exatamente o nosso coração, onde Deus habita. Hoje é na nossa vida que o Espírito Santo veio fazer morada. Hoje é na nossa vida que a presença de Deus tem que estar. A presença de Deus não está mais em um local específico. Foi o que Jesus deixou bem claro a samaritana no Evangelho de João capítulo 4. Ela perguntou a Jesus aonde se adorava, porque alguns diziam que era no Monte Gerizim, e os judeus diziam que era em Jerusalém. Jesus disse a ela: nenhum desses lugares se adora. O verdadeiro adorador adora o Pai
em espírito e em verdade. E é o que estamos fazendo aqui agora, adorando a Deus, louvando a Deus, no momento que falamos a sua palavra, no momento que pregamos, no momento que anunciamos, no trabalho, na faculdade, na rua, aos vizinhos, aos amigos, em todo o lugar, nós podemos adorar a Deus. O lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava entre o seu povo. No Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17, 19 e Efésios 2, 8 e 9 diz que a nossa salvação é pela fé, é de graça, não custou nada para nós, porque para Cristo foi preço de sangue, para Cristo foi preço da cruz, mas para mim a salvação é de graça. Hoje eu não preciso mais acender vela, hoje eu não preciso mais subir escada de joelho, hoje eu não preciso mais chicotear o meu corpo, eu não preciso hoje maltratar o meu corpo para ser salvo. O que eu preciso é levantar a minha mão, é reconhecer o sacrifício de Jesus, é entregar a minha vida a Jesus e eu serei salvo pelo seu sacrifício perfeito. O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança, porque o Deus Santo é glorioso, ali estava. Não pegamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Hebreus 10, 26, 27. Cuidado, a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. Vigiemos e temamos a Deus santo e glorioso. Aqui está um alerta a mim, a você, pastor Paulo, e você que me vê no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no canal nosso do YouTube. Vigie, fique atento, tá? Você não está salvo. Esquece essa mentira do diabo que uma vez salvo, salvo para sempre, tá? Isso é mentira, tá? Isso aí é conto de carochinha. Acreditar nisso é a mesma coisa que acreditar em mula sem cabeça, em lobisomem. É a mesma coisa que acreditar nessas besteiras todas, tá? Se eu tivesse salvo, nem na igreja eu precisava ir mais. Eu estou no processo de santificação e cada dia eu preciso buscar o Senhor. Cada dia eu preciso chegar aos pés da cruz, tá? Para não perder a minha coroa. Amém? Subsídio vida cristã. Há um processo de santificação do espírito humano. Como dissemos, todos os dias. Pouco importa o que você diga. Se o seu espírito não for completamente santificado, você sempre estará em perigo. E aquela situação em que o diabo tem a chance de trabalhar em você. Portanto, somos ensinados a estar em santificação, na qual os rudimentos, impureza, os afetos descometidos e as corrupções acabam por causa da incorrupção permanente. Na santificação, todos os tipos de luxúria perdem seu poder. Esse é o plano. Somente nesta busca ideal é que Deus nos abençoe em nosso estado de purificação, para que deixemos nossa posição terrena e subamos com Ele em glória. Os santos de Deus, à medida que avança em perfeição e santidade, entendendo a mente do Espírito de vida, são levados ao lugar muito abençoado, o lugar de santidade, o lugar de inteira santificação, o lugar onde Deus é entronizado no coração do homem.
A mente santificada está tão concentrada no poder de Deus que o santo pensa nas coisas que são puras e vive sob o predomínio santo, em que ele experimenta diariamente o poder e a liberdade de Deus. Viu que coisa gloriosa esse subsídio? Santificação. É um processo que adquirimos gradativamente todos os dias. E tem uma coisa, Hebreus 12 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você quer ver Deus? Tem que santificar a sua vida, tem que mortificar a sua carne, tem que mudar a sua fala, tem que mudar as suas atitudes, tem que mudar as suas ações. Só assim conseguiremos chegar ao trono da glória. Só assim seremos salvos, porque no céu não entra pecado. Mentiroso, idólatra, feiticeiro, macumbeiro, homicida, drogado, alcoólatra, prostituta, homossexual, não entra no céu. Para entrar no céu, tem que deixar toda essa porcaria. E é a palavra de Deus que diz. Amém? Conclusão da aula de hoje. Nessa lição percorremos o lugar santíssimo. Ele apresenta a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação, diretamente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e com confiança. Glórias a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus. O sacrifício dele deu acesso a mim e a você ao trono de Deus, a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhas de São Paulo, Jundiaí. Não está inscrito no nosso canal? Se inscreva. Digite lá paulo.delanhas ou recebendo o nosso vídeo, clique no link. Quando o vídeo abrir, se inscreva, toque o sininho, faça um comentário e compartilhe também com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Que Deus o abençoe. Até a nossa próxima aula.